Meus amados, antes de irmos ao altar desta oração, fique comigo até o fim desta palavra. Escreva amém nos comentários se o seu coração está pronto e prepare o seu espírito para receber. Eu convido você a abrir as mãos onde estiver, a aquietar a respiração e a trazer diante do Senhor aquilo que parece impossível. Senhor nosso Deus, eu me aproximo agora em nome de Jesus e trago diante de Ti uma igreja, uma família, vidas marcadas por lutas que só Tu podes resolver. Eu falo em voz alta aquilo que o coração geme em silêncio. Eu te agradeço porque Tu és o Deus que vê, que ouve e que age, e já nesta expectativa eu me ponho a profetizar a Tua intervenção. Pai, vem sobre nós agora. Pai, eu te apresento os doentes. Tu conheces cada nome. Maria, que deitou a cabeça na almofada sentindo o peso do medo por causa de um laudo que atravessou a madrugada. João, que passou noites em claro imaginando como pagar contas que chegaram como pedras. Ana, que enfrenta um processo que parece uma muralha. Lucas, que perdeu o chão quando a porta do emprego se fechou. Marta e Paulo, cujo casamento teve noites longas de silêncio. Senhor, vê cada rosto, ouve cada suspiro. Toca-nos com o teu calor como o azeite que aquece a panela e perfuma o ar da casa simples onde o pão é partilhado. Que a tua presença seja sentido como o cheiro do pão saindo do forno, sinal de provisão que vem. Eu declaro que a tua mão de cura já se move sobre os corpos cansados. Onde há diagnóstico que traz frio ao peito, eu profetizo conforto e força. Não substituímos o cuidado médico, mas colocamos o teu milagre em parceria com a sabedoria dos profissionais. Senhor, dê clareza aos exames, dê mãos habilidosas aos que tratam, e haja restauração. Em Ti confiamos. Eu profetizo resistência sobre os frágeis, que a força se renove como no texto que diz que os que esperam em Ti renovam as forças. Levanta os fatigados, Senhor, como águias que retomam o voo. Eu declaro sobre as finanças, portas que se fecharam, que sejam abertas, correntes de insuficiência que o Senhor quebrou. Eu profetizo provisão que chega de formas inesperadas, ofertas que chegam quando a despensa parece vazia, trabalhos que reabrem, favor em negociações. Não prometo prazos ou soluções mágicas, mas profetizo movimentação divina. E ao mesmo tempo peço sabedoria, que cada irmão procure orientação financeira, que busque conselhos justos, que tome passos prudentes enquanto espera no Senhor. Senhor da justiça, eu coloco diante de Ti processos e decisões humanas. Onde há documentos, juízos e determinantes que ferem, eu profetizo clareza aos advogados, boa condução às audiências e a Tua mão que torna possível o que parecia perdido. Ressalto, Pai, que a oração não substitui o trabalho legal. Haja diligência, procure-se conselho competente e nós oramos para que o justo prevaleça. Eu declaro que as estratégias humanas sejam guiadas pelo Espírito e que a verdade encontre seu caminho. Vem, Espírito Santo, como o vento que varre a casa fechada. Sopra sobre relacionamentos rasgados e cura as fissuras que o tempo deixou. Onde houve palavras ásperas, sopra reconciliação. Onde houve perda de confiança, planta a semente do perdão. Eu profetizo restauração de lares, que o lar volte a ter risos, que a mesa volte a ser lugar de encontro, que as crianças sintam novamente a segurança de um abraço. E onde houve abandono, eu peço que Tu sejas presente de maneira visível. Senhor, eu lembro agora da viúva de Sarepta, que encontrou provisão no lugar mais improvável. E lembro de Ezequias, cuja história tocou a misericórdia do céu. Não estamos dizendo que cada história seguirá o mesmo roteiro humano, mas declaramos a mesma fidelidade de um Deus que se importa com o detalhe da vida. Assim como esses exemplos acenderam esperança, eu profetizo que a Tua graça alcançará a mesa vazia, que o azeite não faltará, que o milagre se manifestará conforme a Tua vontade e tempo. Eu profetizo cura emocional e libertação. Aos que carregam culpa e vergonha, eu declaro perdão e nova identidade. Que as memórias dolorosas sejam tocadas pela Tua mão e transformadas em testemunhos. Aos que sofrem por dependência, vícios ou cadeias invisíveis, eu profetizo o romper dessas correntes. Que encontrem acompanhamento, terapia, redes de apoio e que a libertação venha com passos concretos de recuperação. Senhor Deus, eu estendo agora as mãos por aqueles que têm medo de sonhar.
Onde a esperança foi tomada, eu profetizo visão renovada. Dá sonhos que se alinhem com a tua paz. Sopra sobre os planos que estão encolhidos e devolve coragem para dar um passo. E quando a jornada for árdua, lembra-nos que não caminhamos sozinhos. Somos corpo, comunidade, irmãos que se seguram. Eu profetizo proteção para famílias em crise, portas que se fecham contra a violência, escudos que se erguem sobre crianças, caminhos que afastam o mal. E eu peço, Senhor, por favor prático, que os irmãos que enfrentam situações de risco procurem ajuda profissional, apoio das autoridades competentes e redes de cuidado, enquanto nós intercedemos. A oração pede ação que salva vidas. Agora, Senhor, eu inicio um decreto profético sobre áreas concretas, em voz de fé e submissão à tua vontade. Eu declaro que doenças que pareciam estabelecer residência nos corpos sejam quebradas. Eu declaro que tratamentos tenham sucesso. Eu declaro que exames reflitam caminhos de cura. Eu declaro que as finanças sejam repostas. Eu declaro que processos injustos encontrem luz. Eu declaro que lares voltem a ser templos de paz. Estas declarações não são promessas humanas, são petições cravadas na confiança de que tu és o Deus do impossível. Eu profetizo também que o Espírito Santo soprará sobre líderes, médicos, juízes, professores, patrões. Que haja compaixão nos corações, sabedoria nas decisões e portas se abram por meio de favor divino. Coloco diante de ti cada autoridade envolvida, pedindo que a tua graça atue em tuas mãos. Senhor, vem agora de forma palpável, toca a mão do enfermo, aquece o peito do ansioso com a lembrança da tua presença. Faz-nos reencontrar o sabor do pão partilhado e o som da comunidade reunida. Que o toque do teu Espírito seja sentido como vento que vira correto o que estava torto. Que as asas do teu amor cubram cada um de nós e renovem forças como quem recupera vigor após uma longa caminhada. Eu lembro ao povo que a fé ativa age junto com a sabedoria humana. Por isso eu peço, em nome do cuidado responsável, se você enfrenta sintomas que exigem atenção, procure um médico. Se há processo, busque um advogado de confiança. Se há feridas emocionais profundas, procure um profissional de saúde mental. A oração é parceria com a providência e com a razão. Não somos contra a medicina, somos a favor da cura plena. Meus amados, agora eu rogo para que a nossa comunhão produza frutos. Que nós, como corpo, nos movamos em solidariedade. Que Maria, que correu ao hospital, seja recebida por irmãos que oferecem um prato de sopa. Que João encontre quem o oriente sobre renegociação. Que Ana tenha quem acompanhe as audiências. Que a igreja seja lugar onde a mão é estendida, o conselho é dado e a oração é a base de toda a ação. Eu profetizo, por fim, que o milagre já começou a se desenhar por trás das cortinas do impossível. Nem sempre veremos o movimento de imediato, mas eu convido você a manter a expectativa ativa. Não deixe que a dúvida roube o teu louvor. Persevere em oração, continue declarando a verdade de Deus sobre a tua vida, e quando a resposta chegar, volte e conte, traga o seu testemunho para edificar outros. Senhor, abençoa agora todos que ouviram esta palavra. Sela com paz as mentes inquietas, acalenta o coração dos que choram e dá passos de esperança aos que caminham em incerteza. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos pensamentos e decisão. Nós entregamos cada caso, cada nome, cada história nas tuas mãos. Eu encerro esta oração com uma declaração de fé. Que o Deus que fez ao pequeno poço sair água e que multiplicou provisão onde parecia faltar, seja o mesmo Deus que opera hoje. Em nome de Jesus, eu declaro que o poder de Deus está trabalhando em favor dos que ora e crê. Amém. Um murmúrio de alívio percorreu a sala quando o amém ecoou. Alguns ficaram de olhos fechados, com as mãos ainda erguidas. Outros abriram lentamente os olhos como quem desperta de um sonho pesado. Havia lágrimas discretas, sorrisos contidos e o silêncio que sucede a uma presença sentida. A pausa sagrada em que cada um pode perceber que não está mais só. Maria apoiou a testa na palma da mão e deixou cair um soluço baixo. Alguém ao seu lado colocou uma bandeja com sopa e outra irmã enrolou um cobertorzinho para a criança que tremia. João respirou fundo, com o semblante mais leve.
Já havia saído do banco pensando nos papéis que precisava revisar, mas não mais como quem carrega sozinho a missão impossível. Ana segurou a mão de uma vizinha e com voz trêmula disse: "Eu vou com você às audiências. Não deixe que o medo decida por você." Palavras simples que eram apoio prático, cumprimento do que há pouco pedira a oração. Lentamente, pequenos gestos se multiplicaram. Um grupo se organizou para montar uma lista de ligações e visitas. Outro para visitar o hospital e levar mantas e orações. 2 irmãos, que conheciam um advogado da comunidade, se prontificaram a acompanhar João na renegociação. Havia um movimento tenso de esperança, não a esperança vã, mas a que se levanta e passa à ação. O pastor caminhou entre as fileiras, tocando ombros, oferecendo um abraço quando era preciso, lembrando a todos que a palavra não termina ali. A oração foi semente, disse ele baixinho a quem o ouviu. Agora vem o cultivo, o acompanhamento, o apoio, o passo de cada dia. Havia em suas palavras uma mistura de ternura e firmeza, fé que chama para a responsabilidade. Ele anotou nomes, marcou encontros, combinou horários com voluntários. A comunhão transformava-se em serviço. Na saída, alguns permaneceram no pátio, conversando em pequenos círculos. A luz do fim de tarde desenhava sombras compridas e o aroma de pão recém-aquecido saía da cozinha improvisada. 2 jovens decidiram visitar a casa de uma família em risco no fim de semana. Uma senhora mais velha ofereceu-se para ensinar a Maria a preparar um orçamento doméstico que pudesse aliviar a pressão das contas. Eram passos concretos, costurados uns aos outros, que iam tecendo uma rede. Antes de se dispersarem, o pastor chamou a atenção para outra verdade, a de que o testemunho edifica. Quando a cura chegar, quando a justiça se manifestar, não se esqueçam de contar. Voltem aqui e digam o que Deus fez. Seu testemunho dará coragem a outro que agora está tremendo. Havia naquela convocação mais que um pedido. Havia convite a viver a experiência como parte de uma história coletiva de redenção. Ao entardecer, enquanto a comunidade se desfazia em pequenos grupos rumo às suas casas, alguém deixou um recado simples no mural. Se precisar, peça ajuda, não carregue tudo sozinho. Era o eco prático da oração. Fé que age junto da sabedoria humana, mão estendida aonde a queda. E assim a noite caiu com um semblante menos pesado. A oração cegara sementes no coração das pessoas. O trabalho, começado já naquela mesma tarde, seria a água e o sol que fariam brotar o que fora pedido. Havia ainda caminho pela frente, processos a resolver, consultas a marcar, feridas a cuidar, mas a distância entre o desespero e a esperança diminuíra por alguns passos firmes, e ninguém mais pretendia caminhar isolado. Enquanto as luzes das casas acendiam pela rua, a pequena igreja ficou mais calma. Alguns permaneceram para limpar, guardar cadeiras, preparar a água. Próxima reunião de apoio. O murmúrio das conversas baixas transformou-se em um canto breve de gratidão, quase tímido, que subiu como fumaça de incenso. Palavras de louvor, promessas de cuidado, ofertas de presença. A jornada continuaria, sustentada por oração e ação, até que cada caso fosse tocado e cada testemunho pudesse, um dia, aquecer outros corações. Na manhã seguinte, a igreja abriu cedo. Havíamos sentido quase doméstico naquele movimento. Cadeiras empilhadas, a panela de sopa ainda no fogão, um cesto com cobertores dobrados na sacristia. Quem ficou de plantão organizou um cronograma de visitas e telefonemas anotados em um quadro branco. Quem iria ao hospital, quem visitaria a família da Rua do Meio, quem acompanharia João ao escritório do advogado. O pastor chegou com um termo de autorização para que os benevolentes pudessem falar em nome da família junto a algumas instituições. Assinaturas foram colhidas com mãos firmes e rostos determinados. João apareceu antes das 8, com a camisa amarrotada e um brilho novo nos olhos. Não era a solução pronta que ele buscava, era a possibilidade de não enfrentar tudo sozinho. Os 2 jovens que haviam se oferecido se juntaram a ele, e os 3 seguiram ao encontro do advogado que a igreja conhecia há anos, um homem de fala mansa que atendia no final da tarde para casos comunitários.
O escritório cheirava a café e papel antigo. Nas prateleiras, livros jurídicos conviviam com fotos de família. Dr. Paulo escutou sem interromper, fazendo perguntas pontuais sobre prazos, contratos e possibilidades de renegociação. João falou com franqueza sobre o medo que vinha nas noites em que a conta empilhava e naqueles obscuros intervalos entre esperança e desespero. "O que eu preciso", disse João, a voz baixa, "é apenas ganhar tempo. Tempo para ajeitar as finanças, tempo para trabalhar, tempo para respirar." Dr. Paulo desenhou possibilidades: parcelamento, pedido de revisão, mediação com o credor. Em alguns casos, havia espaço para suspender cobranças por curto período se comprovada a intenção séria de pagamento. Não havia promessas milagrosas, mas havia caminhos. Ao sair, João sentia-se mais leve, não porque o problema havia desaparecido, mas porque sabia quem trilharia cada trecho com ele. Enquanto isso, na casa de Maria, a senhora que se oferecera para ensinar orçamento já chegara com caderno, lápis e paciência. O serviço da cozinha da igreja tinha pegado leve com ela, um pacote de mantimentos básicos colocado discretamente na prateleira, uma carta com palavras de incentivo e o convite para participar da oficina de corte e costura que começaria nas tardes de sábado. Maria aprendeu a olhar a conta não como sentença, mas como mapa, onde cortar, onde negociar, onde guardar um pequeno valor para emergências. Erguer-se aos poucos era também aprender a organizar a vida de novo. No hospital, os dois jovens levaram abraços, orações e promessas práticas. A criança que tremera na noite anterior estava melhor. O médico disse que era reação ao estresse, ao frio, ao sono interrompido. Uma enfermeira sorriu quando recebeu as mantas e as palavras de bênção. As visitas não mudavam os aparelhos, mas mudavam algo invisível que deixava os pacientes com mais coragem para encarar a recuperação. Ao meio-dia, o grupo que cuidava das ligações lançou uma corrente de mensagens e telefonemas. Avisar datas, combinar caronas, marcar horários para levar documentos ao advogado. Houve surpresas boas. Um senhor de meia idade que nunca frequentara a igreja trouxe um envelope com quantia modesta, dizendo apenas: "Quando eu tive ajuda, alguém me acolheu. Hoje é minha vez." Outro comerciante ofereceu desconto nas compras da mercearia para a família de João. Era uma teia de gentilezas que ia se estreitando em torno dos pontos mais frágeis. Naquela tarde, reuniu-se a equipe de apoio na sala de reuniões. O pastor começou com uma leitura curta, seguida de um momento de silêncio. Ele destacou que a fé, quando posta em prática, exige coordenação. Nossa oração plantou, agora a comunidade age. Não deixem que a primeira resposta seja paternalismo, ajudem para transformar. Distribuíram-se funções. Quem faria acompanhamento jurídico, quem cuidaria de documentação, quem prestaria atenção às necessidades dos filhos, quem coordenaria a arrecadação pontual. Havia um senso de cuidado metódico, mas também calor humano. Conversas que alternavam lista de tarefas e histórias pessoais. Na casa do credor que seria visitado para a primeira tentativa de renegociação, a recepção não prometeu facilidades. O homem que atendia à porta ouviu o relato e pediu um tempo para analisar os papéis. Não era que desejasse ser implacável, explicou, mas a própria pressão sobre os negócios os deixava pouco flexíveis. Mesmo assim, o fato de os vizinhos irem juntos e haver um advogado que propunha termos concretos mudou o tom da conversa. Uma proposta de parcelamento com carência de alguns meses ficou em aberto, sujeita a uma decisão que chegaria por carta ou telefonema. No fim da tarde, a comunidade voltou a se reunir na igreja para a oração breve e partilha. O pastor pediu que contassem os pequenos avanços e os pequenos percalços do dia. Uma senhora relatou que a costureira do bairro topou encenar gratuitamente em troca de ajuda com os filhos. Um jovem contou que um supermercado prometera doar frutas frescas para as cestas da semana. João falou com voz contida. Descreveu a conversa com o advogado e a sensação de que pela primeira vez em meses havia um plano. Maria, tímida, contou o que aprendera naquela manhã sobre cortar gastos sem perder dignidade. Entre aplausos discretos e sorrisos, houve um reconhecimento coletivo. A rede funcionava porque cada um assumia uma ponta. Quando a reunião terminou, o pastor permaneceu mais um pouco na porta da igreja, olhando a rua onde as luzes começavam a acender. Conversou com Ana sobre as próximas audiências e com os dois jovens sobre logística de transporte.
Antes de se despedirem, João voltou para agradecer, mas as palavras ficaram presas na emoção. O pastor ofereceu um abraço que parecia encerrar mais do que aquela tarde. Oferecia um pacto de companhia. Caminhando para casa, João recebeu uma ligação no seu celular, atendeu sem saber se seria notícia boa ou ruim. A voz do outro lado era firme, contudo gentil, a do representante do credor. Ele pedia para conversar com o advogado sobre a proposta. Havia mais perguntas a responder, documentos a enviar, prazos a cumprir. Ainda não era a solução final, era uma porta que se abria. João respirou fundo, as ruas pareciam ter tomado um tom diferente. Ao desligar, sorriu, sem alarde, e murmurou para si mesmo: "Vamos." Do lado de fora da igreja, alguns se entreolharam, entendendo que aquele vamos não era só de João, mas de muitos outros que caminhavam com ele. A noite caiu com menos peso do que antes, e nos lares acesos havia um fio de conversa que antes não existia. Planos, tarefas, quem faria o quê? A comunidade começava a experimentar o efeito cumulativo das pequenas ações, e, no silêncio que precede as grandes mudanças, cada gesto parecia abrir caminho para a próxima esperança.